Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz de Deus? Isso que é importante, né, gente? Nunca esquecer que existe um Deus lá em cima, que está sempre olhando por nós, está sempre cuidando de nós e que quer sempre o nosso bem, né? Mas muitas vezes a gente se esquece de agradecer. Muitas vezes a gente só pede. Então tem que começar a agradecer um pouquinho mais para tirar assim as pedras dos nossos caminhos, né? Muitas vezes a gente fica só na dependência dos outros estarem fazendo alguma coisa por nós, procurando ajuda, procurando uma resposta. E muitas vezes a resposta está dentro de nós mesmos, né? Então, existem horas que a gente precisa parar, pensar, orar, conversar com a gente mesmo e chegar a uma conclusão de que nós aqui nessa vida, nós não somos nada, nada. Nós somos simplesmente passageiros de um trem, né? Um trem que passa, pega seus passageiros e leva embora, com várias estações, né? Então, meus queridos, hoje eu estou aqui para contar um pouco para vocês da história da Serena. Todo orixá, todo ser de luz, existe uma história, não é? Então, nós temos a história de Iemanjá, história de Oxum, história de Inhaçã, de Xangô, todos têm uma história, mesmo os da esquerda, como seu Zé Pilintra, como seu Tranca-Rua, como a Maria Padilha, a Maria Mulambo, Cosme Damião, né? Todos têm uma história. E a Serena também tem uma história. Só que a história da Serena, ela é um pouco diferente das que estão acostumadas a ouvir. A Serena, ela não tem uma imagem dela, exclusiva dela. Se vocês forem procurar uma imagem da cigana Serena, não tem. Existe da cigana Esmeralda, de várias outras ciganas que eu nem me recordo. Das Sete Saias, tem cigana rosa, tem várias e outras ciganas, né? A cigana Serena não tem, porque a história da Serena como um ser de luz, um ser especial, um espírito evoluído, é muito curta, ela no plano espiritual, tá? Eu vou chegar no ponto que vocês vão entender melhor. A espiritualidade, ela funciona assim, por mais que os estudiosos tentem entender, é muito difícil, gente, é muito difícil. O plano espiritual é muito rico, né? Ele é muito rico, ele tem, assim, vamos dizer, muitas verdades, muitas mentiras, cada um interpreta de uma maneira, né? Então, o santo é um só, mas cada um tem uma história, tá? No caso da Serena é o seguinte, a Serena ela já viveu aqui na Terra, como todos os outros. Ela era de uma, eu vou dizer assim, tribo, tá? Mas não é bem a palavra tribo. Que ela tinha a caravana, né, da família dela, e que era uma família de muitas posses. E
quando a Serena nasceu, o pai da Serena tinha os outros ciganos que acompanhavam, né? Que vocês sabem, ciganos eles não param, eles são nômades, né? Eles, cada época eles param em um lugar, eles vão vivendo em um lugar. Eu acho isso fantástico. E então eles se conheceram, eles tinham essa amizade e coincidiu, né? De se encontrarem essas duas caravanas, tá? E eles montarem o acampamento deles, vamos dizer assim, um acampamento, e ficar essas duas famílias. E, coincidentemente, a mãe da Serena veio a dar luz a ela. E a outra família também veio a mulher dar à luz, questão de dias de diferença. Serena de uma família, menino da outra família. E como se sabe, dinheiro atrai dinheiro, riqueza atrai riqueza, né? Como as duas famílias eram famílias de muitas posses, o que aconteceu? Foi feito um pacto de sangue. Porque os ciganos, eles fazem um pacto de sangue, né? Esse cortado a ponta dos dedos, então é feito o pacto através do sangue. Esse sangue vale mais do que um papel, uma assinatura, é a cultura cigana, né? Os pais, né? O pai da cigana, Serena, e o pai do outro cigano fizeram um pacto de união, já casaram os dois quando nasceram. Então, minha filha já é esposa do seu filho já é esposo da minha filha. Só que, né, o que aconteceu? Eles como não paravam, mas já estavam prometidos. Nós vamos andar para cá, vocês vão andar para lá, daqui um certo tempo a gente volta a se encontrar aqui para concretizar esse casamento. E o casamento cigano, ele geralmente ele é feito com as meninas ainda jovens. Elas não pode ficar muito mais velhas para se casarem, né? Geralmente, assim, com 16 anos, 17 anos no máximo, né? Já estão casadas, às vezes até com 12, 13, 14 anos já são casadas. Depende muito da cultura, né? Ali da tribo, vamos dizer assim, né? E passaram-se alguns anos, a caravana da Serena, dos pais da Serena, né? Foram passando de lugar em lugar, de lugar em lugar, e eles resolveram ficar próxima a uma cidade, onde essa cidade era muito próspera, tinha muito ouro, né? Então eles resolveram ficar um tempo lá. E a cigana, Serena, se apaixonou por um outro rapaz. E esse outro rapaz se apaixonou perdidamente pela cigana, Serena. Só que ela já era prometida para uma outra caravana, para uma outra família. Ela sabia disso. Mas quem que manda no coração? Ninguém manda. E a Serena se destacava de todas as filhas, porque ela gostava muito de dançar. Ela era muito linda, 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 linda. Ela era a prenda da família, né? Então, nas danças à noite, né? Em volta da fogueira, os pais convidavam para dançar. Então, Serena bailava, 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 né? Com aqueles vestidos lindos, joias maravilhosas. E cada vez mais ela ia se encantando por esse rapaz e esse rapaz por ela. E ela já não aguentava mais guardar esse segredo, né? Então, o que aconteceu? Ela foi e contou para a irmã dela o que estava acontecendo.
E essa irmã tinha muita inveja da Serena, porque todos gostavam muito da Serena. A Serena adorava cavalos, adorava. A Serena sempre andou com um cachorro ao lado dela. Até hoje, ela tem um cachorro que acompanha ela. E ela montava muito bem cavalos, né? Então, onde ela chegava, ela trazia alegria, o sorriso dela era contagiante, ela conversava com todo mundo, ela respeitava todo mundo. Então, aonde a Serena estava, era festa, todos os dias era festa, todo mundo queria contemplar a beleza dela. E essa outra família desse rapaz também queria o casamento dos dois, mas não podia acontecer. Não podia porque ela já era prometida, né? Uma outra família que futuramente eles iam se encontrar para fazer a união dos dois. Só que o que aconteceu? Essa irmã, com inveja da Serena, né? Que a gente sabe que a inveja existe desde que o mundo é mundo, né? O que aconteceu? Ela se fez de amiga da cigana, da Serena, e falou para ela: o único jeito de você ficar com essa pessoa é vocês fugirem. Porque senão, logo, logo você vai se encontrar com o seu prometido, né? É vocês fugirem. E Cigana ficou assustada, porque como que eles iam fazer isso? Aí ela chegou para esse grande amor da vida dela e falou da ideia. Só que ele falou assim: você confia na sua irmã? Claro que eu confio. Minha irmã é minha irmã, ela só quer o meu bem, jamais ela vai me trair, jamais. Então tudo bem, vamos programar, né? A, a nossa saída, né? A nossa viagem, praticamente com a roupa do corpo, levar uma muda de roupa, alguma coisa nesse sentido. Então eles marcaram o dia e a hora, né? Era uma noite de lua cheia. Estavam todos reunidos numa festa linda, né? Estavam todos reunidos, Serena dançando, mas com aquela preocupação tremenda, né? De que ela ia estar cometendo um erro, mas era para o grande amor da vida dela. Era o grande amor da vida dela. Tudo que ela estava fazendo, ela só queria ser feliz, porque ela não sabia nem como era a cara do futuro marido dela. Ela nem sabia, mas estava próximo dela conhecer. E aquela noite houve muita dança, muita bebida, né? Então, até houve algumas alterações, né? As pessoas ficaram um pouco alteradas por causa de muita bebida, muita gritaria, porque o povo cigano eles gritam, né? Eles falam alto, gesticulam, dançam, pulam, tocam, né? Então aquela barulheira toda, então foi onde eles aproveitaram que estava todo mundo ali reunido naquela festa, naquela coisa toda, porque logo eles iriam partir, né? Cada caravana ia seguir seu rumo e a Serena iria se encontrar com o prometido dela. Então, ela pegou no meio daquele tumulto todo, ela com o grande amor dela, que se chama Igor, tá? Ele se chama Igor. Eles deram um jeitinho ali, um foi para um lado, o outro foi para o outro, como já haviam combinado, né? E foram embora. Saíram correndo no meio da mata, com aquele lugar lindo, aquela festa, aquela coisa. Só que eles não contavam com a traição da irmã. Dados alguns momentos lá, minutos, sei lá quanto tempo,
que eles já tinham fugido, a irmã fez parar a festa e contou para a família que os dois haviam fugido para se casarem. Só que eles estavam tranquilos, Serena e Igor estavam totalmente tranquilos, porque jamais, né, ela poderia imaginar que a irmã fosse traí-la. E saíram à caça. Os homens já estavam bêbados, né? Saíram à caça dos dois jovens apaixonados. E eles não tiveram como escapar. Eles não tiveram como escapar, porque onde eles estavam tinha um rio perto. Tinha um rio bem perto ali. E a única saída que eles encontraram, que esse rio ele terminava e tinha uma pequena queda onde continuava uma correnteza mais forte. A única saída que eles tiveram, porque ali mesmo, na beira daquele rio, eles fizeram o pacto deles, de se unirem para sempre. Sob a luz do luar, eles cortaram os dedos e fizeram o pacto que ali eles já estavam casados. E mesmo com esse pacto, eles tiveram que escolher entre a vida, separados, ou a morte e se encontrar na eternidade. Então foi isso que aconteceu. A família já estava quase próximo deles e eles se atiraram nesse rio, os dois. Conclusão: afundaram e se perderam. Acabou a vida terrena, tanto da Serena quanto de Igor. Certo? Eles cometeram o quê? Pecado, né? Porque quem tira a própria vida comete o pecado. Mas eles fizeram isso por amor. Eles foram perdoados. Eles foram perdoados. Porque o amor ali falou mais alto. Então ela não iria suportar viver sem ele e ele não iria suportar viver sem ela. Vocês imaginam um amor lindo, verdadeiro, puro, que assim, um foi feito pro outro, um completava o outro. Dois jovens lindos que se amavam loucamente e queriam viver juntos. Mas pela lei, né, pela religião cigana, ela já era prometida a um outro rapaz, né? E não tinha como quebrar isso, só com a morte. Então eles resolveram se encontrarem na eternidade. Isso se passaram anos, anos e anos, e eles não se reencontravam. Ele reencarnava, ela reencarnava depois, ou ele reencarnava depois e ela antes, e nunca, 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 nunca se encontraram. Então hoje eu falo para vocês, Igor já está num plano, tá? Mesmo plano que Serena. Ele trabalha também, ele tem o cavalo dele, tá? Eles se encontram, mas para eles se alcançarem a ficar juntos de uma vez só, eles ainda têm que cumprir uma missão. E essa missão vai ser concluída nessa última passagem da Serena. A Serena é a última vez que ela vem à Terra, não hoje, claro, né? Enquanto eu, Silvana,
estiver trabalhando com a Serena, estiver viva, estiver trabalhando espiritualmente, a Serena vai estar comigo. Quando eu partir, quando o Papai do Céu chegar e falar, Silvana, vem que tá na hora, vamos subir. Ou vai descer, a gente não sabe, né? Aí a Serena vai viver esse grande amor com o Igor. Essa é a história da Serena. Tem muitos outros detalhes aí, bem tristes, né? Das outras passagens dela, que ela, por ela ter cometido esse pecado, né? De ter tirado a própria vida. Então, ela já me contou algumas passagens dela, ela sofreu muito. Ela sofreu muito, 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 como ele também sofreu muito nas outras reencarnações deles. E eles nunca se encontravam, nunca, porque eles tinham que pagar por esse pecado cometido, né? Mesmo sendo por amor, eles tiveram que pagar. E, por coincidência ou não, a Serena, ela foi a minha avó. Isso pouca gente sabe, quase ninguém sabe. Ela foi a minha avó, a mãe da minha mãe, na última passagem dela de vida. Só que quando a minha avó faleceu, que seria a Serena, a minha mãe tinha 14, 15 anos. Então minha mãe perdeu a minha avó, minha mãe era muito criança ainda, né? Naquela época, uma menina de 12, 13 anos, que sabia da vida. E a partir daquele momento, a minha avó, ela faleceu. Olha para vocês verem como que a vida se completa. A minha avó estava grávida. Ela estava grávida. E ela costurava para fora, costurava, passava roupa para fora. E quem sabe, sabe dos avós, bisavós que viveram aquela época, como era difícil, né? Então a minha avó, ela tinha acabado de fazer a costura dela, ela tinha acabado de passar a costura que ela fez. E ela estava com muito calor, só que ela estava grávida. E ela falou para minha mãe, eu vou tomar um banho e nós vamos sair para fazer essa entrega. E ela com o corpo quente, que é aquele ferro a carvão, né? Ela foi tomar o banho, um banho frio. Ela sofreu um choque térmico. Ela veio a falecer com uma criança na barriga. Então ela nem ela e nem a criança sobreviveu. Essa foi a última passagem dela em vida. E eu não conhecia minha avó. Minha mãe perdeu ela, né, quando criança. E naquele tempo também não se tirava muita fotografia, era uma coisa muito cara, né? Então não tinha fotografia. Mas um dia, quando criança, eu olhei para uma foto que minha mãe tinha numa penteadeira que ela tinha no quarto dela. Então minha mãe sempre teve Nossa Senhora Aparecida, Sagrado Coração. Ela tinha o altarzinho dela, né? E tinha foto da minha avó ali. E um dia eu olhei para aquela foto, eu olhava para aquela foto e passava. E eu olhava para aquela foto e voltava. Até que um dia eu cheguei e falei, mãe, quem é essa mulher? Ela falou, é sua avó. Falei, como assim a minha avó?
O meu era muito criança, gente. Eu ainda não tinha mediunidade, quer dizer, já tinha e não sabia, né, o que que era. Ela falou assim, é sua avó. Eu falei, mas eu sonho sempre com ela. Aí minha mãe assustou. Minha mãe se assustou. Ela falou, me conta um sonho que você teve com ela. Aí eu falei que a casa onde nós morávamos era uma casa assim antigamente, né? Era uma casa, parecia ser um sítio. Uma casa grande, cheia de árvores, terra, aquela coisa toda, né? E no meu sonho, eu estava assim na frente dessa casa e de repente, no meu sonho, apareceu uma luz para mim e essa luz foi subindo, subindo, subindo. E com essa luz foi surgindo uma escada enorme. E eu fui subindo essa escada, eu criança fui subindo essa escada. Na hora que chegou lá em cima, lá em cima, lá em cima, eu encontrei essa pessoa, que na verdade era minha avó. Aí ela falou assim para mim, minha querida, a partir de hoje eu vou ser sua guardiã, eu vou ficar com você até o último dia da sua vida. Eu falei, mas como? Ela falou, um dia você vai entender. Eu, como criança, não sabia o que era, né? Acordei do sonho, teve mais algumas outras coisas que foi falado, só que eu não me recordo. E aí eu contei para minha mãe esse sonho. Eu falei, era essa mulher. Só que ela estava assim, assado, tal, com o cabelo assim, né? Ela estava com um lenço assim, assim, tal. Então só minha mãe sabia disso. Só minha mãe. Esse sonho nunca foi contado a ninguém. E minha mãe morreu e levou esse segredo com ela. Nem meus irmãos, nem ninguém sabe. E aí passaram-se alguns anos da minha vida, né? Comecei a ter mediunidade com 7 anos de idade. Comecei a ter as minhas visões, comecei a ouvir as coisas, comecei a ter medo, chorava muito, porque quando você começa a desenvolver e você não tem assim uma pessoa para te guiar, para te ensinar, né? Você sofre muito. Cheguei a alguns lugares, mas não foram bons para mim. Só tive assim, como posso dizer, decepções, né? Como muita gente, acontece com muita gente. Por isso que eu respeito, sabe? Quando as pessoas vão em alguns lugares, eu fico com dó, porque eu também já passei por isso. E eu sei o quanto é difícil você procurar ajuda e você encontrar a pilantragem do outro lado, né? E até que um dia eu estava com a minha irmã mais velha e comentei com ela o que estava acontecendo, ela também, né? Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos rezar, pedir a Deus, se você tiver esse dom, vamos ver o que vai acontecer, porque eu já sentia toda a energia, eu já sentia toda a presença das entidades, só que eu não conseguia. Até que chegou esse dia, a minha irmã estava do lado, eu falei, seja o que Deus quiser. Uma virada que eu dei, a cigana entrou. Mas não foi a Serena. Primeiro veio uma cigana para abrir o caminho, para limpar. Aí vieram outras entidades, preto velho, caboclo. Depois que a Serena veio se revelar. Aí que veio a minha avó. Hoje eu sei que a minha avó, ela veio nessa vida, né? Fazer o papel dela de dar a minha mãe como minha mãe e me acompanhar para o resto da vida. Então, bem provável que essa criança que estava no ventre da minha avó
seja eu. Entenderam? Não era a hora de eu vir ao mundo, tinha que esperar mais um tempo, tinha que esperar acontecer mais algumas coisas. E minha avó voltou como minha cigana, Serena. É uma história linda, é uma história comovente, mexe muito comigo, porque me leva a algumas recordações, né, de infância, de família, de pai, de mãe. Então, dói, às vezes dói bastante, né? Saudade dói, claro que dói. Perdi minha mãe faz pouco tempo. E o sofrimento que a Serena passou por causa de amor. Então é por isso que ela é uma cigana diferente. Ela trabalha com muita energia, né? Porque ela lutou pelo grande amor da vida dela. Ela morreu por causa desse amor. Então ela não suporta traição. Ela não suporta mentira. Ela ama os animais. Ela contempla a lua. Eu sou apaixonada pela lua. Eu, quando vejo lua cheia, eu me vejo dançando em volta de uma fogueira, sabe assim? É uma coisa que parece que me remete lá atrás. É como se eu estivesse vivendo tudo aquilo. Então, tem coisas na vida da gente que a gente passa. Eu tenho 58 anos de idade. Para quem me conhece, eu tenho 58 anos de idade. Já vivi muita coisa nessa vida. Amigos, né? Amigos de infância, amigos de coração, pessoas que me acompanham há anos, sabe? Então é tudo um aprendizado nessa vida. Tudo é por um merecimento, né? Então por isso que eu falo que eu sou uma mulher abençoada. Por passar por tudo que eu já passei na minha vida e ainda ter o privilégio de ter a Serena comigo. Porque ela é um ser tão iluminado, de uma força tão grande, de um poder, de um amor incondicional. Todos os filhos que ela tem, que ela fala que todos que ela atende passam a ser filhos queridos dela. Por isso que ela usa a intimidade de falar meu querido, minha querida, e a palavra sempre gratidão, né? Então isso faz com que a luz dela se aumente cada vez mais, né? Ela é um ser muito iluminado. Então é por isso que não é permitido na nossa linha o uso de animais. Por isso que não é permitido na nossa linha a magia negra. Não é permitido alguns rituais satânicos, vamos dizer assim, né? Nós cortamos, nós trabalhamos para cortar. Então, essa é a história da Serena, que muitos de vocês, nossos grandes amigos de Facebook, que eu já citei alguns nomes aqui, que compartilham mesmo sem saber quem era a cigana, quem é a cigana Serena. Hoje, com certeza, eu sei que eles vão ficar felizes em saber a verdadeira história dela e que aqui nesse plano, a missão dela é de ajudar as pessoas. E que quando eu me partir, né? Quando eu for embora, ela também vai e não vai voltar mais no plano espiritual. Aí ela já vai seguir a vida dela com o grande amor dela. Então era isso que eu queria contar para vocês. Vocês que acreditam na cigana, vocês que seguem a cigana, que têm fé naquilo que ela faz. Então agora vocês sabem o porquê que ela luta tanto pelo amor,
o porquê que ela vai atrás, o porquê que ela coloca força no coração das pessoas em acreditar em um grande amor. Quando ela fala, eu vou buscar para você, porque ela vai buscar, porque ela sabe o quanto o amor é importante na vida da pessoa e quanto Deus é misericordioso. Quando a gente pede misericórdia a Deus, o quanto que Ele escuta. Então, eles foram perdoados por Deus, mas eles tiveram que cumprir outras missões para que eles chegassem um dia de se encontrarem, para se tornarem um só, né? Então, nessa vida, eu tenho esse privilégio de ter uma pessoa que um dia foi minha avó e hoje ela é minha protetora, minha linda e adorada cigana. É por isso que eu brigo por causa dos meus guias. Eu viro um leão, eu viro um leão. Eu perco o controle quando alguém vem maldizer das entidades ou vem a debochar ou vem falar que não acredita. Porque só quem sofre por um grande amor, só quem perde um filho, só quem perde um amor, né? Dessa forma como perdeu. E a luta que ela tem diariamente de resgatar pessoas, porque tudo que ela faz, os trabalhos que ela faz, as magias que ela faz, ela está resgatando pessoas, resgatando vidas. Todo esse trabalho que ela faz é por amor. Então é por isso que eu viro um leão, gente, eu viro uma leoa, eu viro um bicho incontrolável. Me desculpe, eu tô muito emocionada. Para poder defender a honra e o nome deles. Entenderam? Então, se tem uma pessoa, um ser de luz, que sabe o que é amor, que sofreu por amor e que luta por essa palavra, por esse sentimento, é a Serena. Então, ela tem um controle muito grande sobre as entidades. Então, tudo que acontece comigo, ela está 24 horas comigo. Ela tem o domínio total das entidades, ela que controla, ela que comanda, ela que autoriza quem entra, quem sai. Então, tudo isso eu devo a ela e ao nosso Pai Eterno. Esse é o terço dela. Ela sempre trabalha com ele. Ela sempre usa o nome de Deus em primeiro lugar. E é assim que vai continuar sendo, né? Com uma palavra amiga, com uma palavra bendita. O que ela puder ajudar, ela vai estar sempre ajudando. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Agora, atrapalhar jamais. Essa é a história da cigana Serena. Essa é a vida dela. Então, daqui para frente, vocês já sabem com quem vocês estão conversando. Gratidão a Deus em primeiro lugar por estarmos aqui, por Ele me permitir e ela me permitir contar essa história em poucas palavras, mas teve muita coisa bonita, uma história de amor lindíssima, lindíssima. Qualquer história de amor que vocês possam ver em filme, em novela, em alguma coisa, não chega aos pés da história de amor que ela viveu. Então, eu tenho todo o respeito por ela, por todas as entidades, por todos os orixás, por todos aqueles que vivem
em função de ajudar as pessoas. Gratidão a vocês por confiarem em mim, Silvana, confiarem na Serena e nos outros guias espirituais que aqui estão presentes, mas eu acho que chegou a hora de vocês, né, saberem a verdadeira história da cigana Serena, tá bom? Fique com Deus. Eu espero um dia encontrar um médium que possa desenhar pelo menos a Serena, né? Que tem o dom de ver e de poder desenhar, porque alguns médios, né? Eles veem a Serena, né? Conhecem bem a Serena, a minha mãe de santo, o meu padrinho e todos, né? Que fazem parte da minha corrente. Eles veem a cigana, mas não conseguem desenhar. Então eu precisava de uma pessoa que fosse médium, que pudesse desenhar, assim vocês iriam saber como é a cigana. Mas ela é uma mulher lindíssima, lindíssima, de uma sabedoria, porque tudo que ela viveu nessa vida, ela viveu e aprendeu. Então ela usa hoje como uma escola, né? Como uma professora, porque ela teve que passar por muitas etapas nessa vida. Então ela sofreu um pouquinho de cada coisa para ela poder chegar até onde ela chegou hoje, para ela poder chegar ao encontro do grande amor dela. Meus amigos, meus queridos, fiquem com Deus. Espero que essa história entre no coração de vocês, entre na mente de vocês e que vocês deem valor ao grande amor de vocês que vocês têm ao lado de vocês. E tenha certeza de uma coisa: se a Serena chegou um dia e falou assim para vocês, ele vai voltar, ou ela vai voltar, eu vou trazer, eu vou buscar, acreditem. É que muitas vezes o nosso tempo não é igual ao deles. Muitas vezes nós temos que passar por esse sofrimento, por essa perda, por essa dor, e a outra pessoa precisa ir lá do outro lado, quebrar a cara para poder voltar para você, voltar inteiro ou inteira, para vocês poderem viver esse grande amor de vocês. Tá certo? Confie, confie sempre, porque Deus é um só e a Serena é uma só também. Não vai existir outra Serena. Existem outras Serenas aí, mas essa aqui é uma só, tá bom? Um beijo grande para vocês, obrigada pela atenção, fique com Deus e até a próxima.